E aí galerinha, conforme eu prometi, tá aqui um exemplo sobre a aplicação de dilatação térmica. Só que antes eu queria fazer uma coisinha com vocês. Eu vou ensinar para você a fazer um copo bem legal aí usando garrafas variadas. Então os materiais que vocês vão precisar é a garrafa, tá aqui. Não se preocupe com o conteúdo, ele tá bem guardado ali. Vocês vão precisar de água, de álcool, certo? E um barbante. Para fazer o seu copo, você vai fazer o seguinte: você vai amarrar o barbante no local onde você quer cortar, certo? Amarra. Depois de você amarrar, se quiser pode aparar aqui as pontas. Vou pegar aqui uma tesoura. Você apara as pontas para ficar mais bonito. Ok? E completa de água dentro da garrafa até onde você amarrou. Mais ou menos assim. Será mais um pouquinho? Bom. A água e o barbante eles estão no mesmo nível. Agora é só você molhar o barbante com álcool e tocar fogo. Vamos ver no que é que dá? Então você molha o barbante aqui com álcool, né? Aproveitar aí o álcool da pandemia. Aí é o álcool. Ah, pessoal, vocês viram que o ato final seria jogar a água na garrafa e ela trincaria. Só que eu fui molhar um pouquinho mais o cordão com álcool, pegou na garrafa e ela trincou sozinha. Ó, ela tá trincada. A consequência disso é que o corte não fica bonito. Vou terminar aqui, mano. Papai, tu tirou. Não ficou um corte limpo. Papai, tu tortou. E aí, pessoal, como vocês viram, a garrafa ela foi esquentada, certo? Depois foi resfriada. E esse choque térmico acabou trincando a garrafa. Mas o motivo, a explicação é essa, viu, pessoal? A garrafa, quando ela é esquentada, ela se dilata, ela se expande, ela aumenta de tamanho. E quando você joga alguma coisa fria nela, tipo a água ou o álcool que eu joguei, ela rapidamente se contrai. Aí a estrutura do vidro não aguenta essa rapidez conforme as moléculas se contraem e ele trinca justamente aonde foi amarrado o barbante. Certo? Isso aqui é um experimento bem simples de dilatação térmica. Para vocês terem noção do quão grave é para nós efeitos na saúde, aquele velho dizer de que tomar café quente depois de beber água faz mal, ele é verdade, ele se justifica por causa do princípio da dilatação. Quando você toma o café quente, o seu dente ele se dilata.
quando você bebe água depois de tomar café, ele se contrai. Então corre o risco de acontecer o que aconteceu com a garrafa, trincar o dente. Mas vamos lá para o exemplo. Então, o exemplo que eu quero trazer aqui é um exemplo de dilatação superficial. Então, suponha que se tem uma placa que tenha esse formato e ela é feita de cobre, certo? Então, a gente tem uma placa que tem esse formato feita de cobre e que inicialmente tá aqui, ela está numa temperatura ambiente 25 graus Celsius e alguém deixa ela no sol, né? O dia mais quente pode chegar até, eu vou aumentar aqui para ficar bons cálculos, né? Até 45 graus Celsius. Beleza? Aí o coeficiente de dilatação superficial do cobre, ele é 24 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Esse grau Celsius a menos 1, pessoal, não se preocupe, porque ele é a unidade do coeficiente de dilatação. O que importa realmente é o número. E esse número ele está em notação científica por ser um número muito pequeno, certo? Uma observação importante sobre a placa é sobre suas dimensões. Então vou inventar aqui. Suponha que essa placa tenha 80 centímetros aqui dessa base. Aqui ela tem 60 centímetros dessa base e tenha 50 centímetros de altura. Minha pergunta é, se essa placa estava em 25 e a temperatura final 45, qual é a dilatação sofrida por ele? Qual é o valor do ΔS? Pronto, pessoal, aí você joga na equação da dilatação superficial, certo? Onde esse S0 aqui ele vai ser a superfície da placa. A superfície da placa é essa área aqui, certo? E esse desenho aqui, ó, essa figura geométrica, ela é um trapézio. Então você, por obrigação, tem que saber como é que calcula a área do trapézio. Então a gente deixa de lado aqui, por enquanto, a equação da física e vai lá para a matemática. A área do trapézio, você soma as duas bases, multiplica pela altura e divide por 2. Beleza? Então, somando as duas bases, eu tenho 80 mais 60. Base maior 80 mais 60 vezes a altura 50, tudo isso dividido por 2. Então a área daquela figura, que é a superfície inicial, vai ser 140 vezes 50 sobre 2. Essa conta aqui tem vários jeitos de fazer. Você pode dividir 140 por 2, que dá 70, e multiplicar por 50. Isso aqui vai dar 7 vezes 5 dá 35. Então dá 3.500. Preste atenção nas unidades. Centímetros. 3.500 centímetros quadrados. Essa é a superfície inicial da figura. Então, no lugar desse S0, é 3.500 centímetros cúbicos. Cúbicos não, cúbico é para volume. Centímetros quadrados. O coeficiente de dilatação superficial é 24 vezes 10 a menos 6. E a variação de temperatura é a final, 45 menos 25, que dá 20. Né? Isso aqui eu já posso apagar, porque resolver essa conta aqui é muito fácil. A dica que eu dou é o seguinte, vou destacar aqui de azul.
você multiplica esse número com o primeiro número da dilatação e a variação da temperatura e deixa o 10 a menos 6 só para o finalzinho. Então o que é que você vai fazer? Você vai multiplicar o 33.500 vezes 24 vezes 20 e no final vai repetir o 10 a menos 6. O resultado dessa multiplicação aqui dá 1.680.000. Conforme eu tinha dito, você repete aqui o 10 a menos 6 e vem o grande truque para terminar a questão. Deixa eu apagar aqui. O truque, pessoal, é o seguinte: eu sempre digo em minhas aulas que atrás de todo número inteiro tem uma vírgula. Por exemplo, aqui nesse número aqui, 1.680.000, tem uma vírgula bem aqui, ó, depois do último zero, certo? O que vocês vão fazer? Vocês vão saltar ela para deixar ela na posição entre os dois primeiros números. Então, saltando a vírgula, vai ficar o seguinte, ó, vai ficar 1,68, certo? De 1.680.000 vai ficar 1,68. Aí você repete o 10, só que no expoente você vai fazer o seguinte: quantos saltos a vírgula deu para sair daqui até chegar aqui? Então vamos contar. Ó, um salto, 2 saltos, 3, 4, 5, 6. Ela deu 6 saltos. Então o que é que você vai fazer? Você vai diminuir 6 unidades no expoente, certo? Então vai ficar 6 menos 5, diminuir 6 vai ficar 0, né? Essa conta ficou bom porque todo número elevado a 0 é 1. 10 elevado a 0 é 1. E 1,68 vezes 1 dá 1,68 centímetros quadrados. Então, pessoal, essa placa aqui ela vai se dilatar 1,68 centímetros quadrados, certo? Mas aí poderia ser que não desse 0, desse menos 1, pode ser que dê menos 2, isso vai depender da questão. É muito importante frisar aqui que você treine, você faça exercícios, porque existem muitos tipos de questões distintas sobre esse assunto. Eu mostrei um referente à dilatação superficial, mas pode ser que haja um sobre dilatação volumétrica, pode ser que haja um tipo de questão sobre dilatação linear. E lembrando que se a questão perguntar o comprimento total, você deve somar a variação mais o inicial, certo? Seja ela, por exemplo, nessa questão, se eu perguntasse qual é a área final depois do aquecimento, você ia ter que somar o 3.500 mais o 1,68, certo? Essa daí seria a área total. Beleza, pessoal? Até a próxima!